Olá, estamos aqui com mais um Ponto Contra Ponto e agora com a série Eleições Municipais 2024, recebendo aqui autoridades do assunto, pessoas, professores, pensadores, cientistas, pessoas do judiciário, advogados, juízes, promotores, desembargadores, que estão conosco trazendo informação útil para você. O Ponto Contra Ponto é esse programa em que eu respeito a sua opinião, respeite a minha oposição, a gente constrói a partir do debate, do diálogo saudável, com pessoas que sabem aquilo que estão trazendo para você, de uma forma natural, de uma forma acessível a todos, e por isso hoje nós estamos recebendo mais uma dessas personalidades, uma autoridade, que é um grande amigo, e eu fico feliz por isso, porque nós temos uma capacidade grande de conversas, do centro universitário, dentro da Universidade FUMEC, nos corredores, nas salas de aula, nos encontros, a gente vai sempre procurando construir laços com os nossos amigos, laços esses que nós procuramos levar para os nossos alunos e eles levando para a sociedade de uma forma de uma construção social de verdade. Então, hoje estamos recebendo aqui mais uma dessas personalidades, professor Ricardo Ferreira Sacco, que traz para a gente aí uma bagagem imensa, né, vai contribuir muito para o nosso debate. A gente está preocupado com esse âmbito das eleições municipais de 2024, que tanto no interior quanto nas capitais vai fazer a diferença para a construção do Brasil, também para as próximas eleições presidenciais, governadores de Estado, do Distrito Federal e dos nossos deputados estaduais e federais. Professor Ricardo Ferreira Sacco, que é pós-doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino, mestre em Direito e Instituições Políticas pela Universidade FUMEC, graduado em Direito pela Universidade FUMEC também, em 2003, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor da cadeira de Hermenêutica e da cadeira de Ciência Política e Teoria da Constituição no curso de Direito da Universidade FUMEC, servidor da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, membro titular do CEP, Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade FUMEC, e presidente da Comissão de Promoção Vertical do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dentre outras funções, cargos, ele que é autor de algumas obras também, que traz conosco a grande missão de ser professor, né? Ele que tem toda essa bagagem para poder nos ajudar aqui hoje nessa conversa. Seja bem-vindo, professor Ricardo, muito obrigado, sei que você está aí apertadíssimo, tivemos atraso, inclusive, em programação por causa de internet, mas estamos aqui prontos para poder ouvi-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Rachid. Fico muito honrado aí com o convite e poder contribuir, né, um programa tão importante, né, que você está desenvolvendo, né, levar um pouco de conhecimento jurídico, né, para as pessoas. Eu estou aqui como professor, mas de direito, mas busco, né, como a gente conversou, trazer o tema da forma mais leve, mais compreensível possível. E agradeço demais aí a oportunidade de poder bater um papo com você. Afinal de contas, estou com saudades aí dos nossos encontros, né? Verdade. E é uma oportunidade da gente conversar. Pois é, a saudade é grande mesmo, professor. Eu falava disso, que era parte do nosso dia a dia, eram os bate-papos na sala de professores, né? Eu deixei a Universidade FUMEC no final do ano de 2023, e com outros projetos aqui no interior do estado também, desenvolvendo aí outros investimentos, mas não poderíamos deixar de continuar com as nossas conversas. Você e outros grandes colegas que eu tenho, amigos para sempre aí, nós vamos nessa caminhada e principalmente levando informação de qualidade para as pessoas. E destacando aqui que, da sua parte, eu só recebo elogios por onde ando, pelos colegas, ex-alunos, né, pessoas que vêm aí na sua presença dentro da universidade, um grande professor, e por isso te convidei para a gente fazer um bate-papo, que sim, carregado aí da nossa experiência, mas também da nossa vontade de ter um país melhor, de ter dias melhores para nós, nossos filhos, nossos familiares, né, e, enfim, para a sociedade. E a gente conversa de eleições municipais 2024, pessoal. Eu tenho ouvido muito, principalmente agora com a experiência no interior, pessoas que às vezes se arvoram a dizer, porque eu vou votar com fulano, porque fulano é contra ciclano, que eu vou votar em fulano porque fulano é de direita, fulano é de esquerda. As pessoas às vezes confundem um pouco as coisas, e tirando a questão histórica aí do linguajar, da gente dizer de direita e de esquerda, que eu vou pedir para você fazer um breve histórico sobre isso, mas a gente vê que a ideia do conservador e do progressista,
ela está muito ligada hoje com as pessoas, e não mais com a ideologia que antes regia a ideia política, a formação do Estado, etc, etc. No nosso caso, a gente diz que é uma democracia, né? A gente está muito jovem como nação para poder falar que temos uma democracia plena, mas a gente fica vendo que isso tomou um viés, principalmente depois aí do chamado processo de reabertura democrática, com multipartidarismo, mas canalizamos tudo para duas correntes, né? E agora, mais recentemente, uma polarização de interesses que ficou muito na figura do ex-presidente e do atual presidente, lamentavelmente confundindo muitas pessoas, principalmente as pessoas mais simples, não só de estudo, mas mais simples do envolvimento social. Aquelas que às vezes se sentem inclinadas ao voto a partir da plástica que é apresentada aí pelos grupos de interesse. Então, óbvio que nós temos aí todo um modismo, né? A política parece que deixou de ser a regente e passou a ser orquestrada por outros, né? Nós temos um poder judiciário que hoje, nós que trabalhamos com o direito, nós nos ressentimos muitas vezes de ensinar um direito constitucional num dia e de vê-lo transgredido no outro pelas altas cortes do país, e os alunos ficam até meio perdidos, porque nós estamos falando uma coisa e estão fazendo outra. Enfim, nós precisamos buscar um pouco de bom senso até para essa interpretação de como é que o povo vem reagindo a essa questão toda política incorporada ao judiciário, incorporada aí aos setores de produção, aos segmentos sociais, a igreja, né, como sempre teve participação dentro desse contexto, para a gente poder caminhar. Então, eu queria te pedir você dar um pouquinho desse histórico aí, da sua trajetória, desses estudos todos da sua condição de professor na área e no direito, para a gente poder compreender um pouquinho essa coisa de direita e esquerda, conservador, progressista, desde lá de trás até hoje, o que isso está influenciando para as eleições 2024, professor Ricardo? Perfeitamente, Rachid. Bom, essa discussão de direita e esquerda é uma das discussões mais confusas que podem existir. Na verdade, isso decorre da época da Revolução Francesa, 1789, quando a gente pensa aí, século XVIII. Então, tem muito tempo. O que aconteceu? Havia o diretório, né, que era o órgão legislativo, e aqueles que ficavam à esquerda eram os revolucionários, né, os jacobinos. E os que ficavam à direita eram chamados os conservadores, eram os moderados, eram os girondinos. E aí eles se agrupavam, né, vamos dizer assim, espontaneamente, né, essas áreas, e aí cunhou-se a expressão revolucionário, ou melhor, esquerda, e conservador, direita. Mas a coisa é muito mais complexa que isso. Só para mostrar o grau de complexidade e como que essas palavras foram manipuladas para, de propósito, confundir as pessoas, quando você pensa em nazismo, o que é nazismo? É a contração de nacional-socialismo. Espera aí. Mas socialismo não é de esquerda? Aí você já de cara fala assim, pô, mas que coisa estranha, né? Então, a forma mais sensata de se observar essa discussão ideológica é, na verdade, você separar, já que quer fazer de forma dicotômica, né, em dois blocos, falar de conservadores, de um lado, e revolucionários, do outro. Ou melhor, conservadores nutrem a crença no indivíduo. E a mudança social se dá através da mudança individual. Ou seja, cada indivíduo correndo atrás do seu aperfeiçoamento levará de forma paulatina, de forma gradual, a mudanças positivas na sociedade. Quando você pensa no revolucionário, o que você pensa? Em algo abrupto e em coletivismo. Ou seja,
o coletivo está em primeiro lugar. Para o conservador, o individual está em primeiro lugar. Outra característica fundamental entre esquerda e direita, aí já começa a ficar mais interessante. Estado. Aqueles que são de, entre aspas, esquerda, têm uma fixação de que o Estado é um instrumento que vai congregar o interesse coletivo e fazer com que esse interesse coletivo seja buscado. Já o conservador, ele deseja menos Estado, porque o Estado tem, historicamente, desde sempre, uma tendência em ampliar os seus espaços e começar a invadir a esfera individual. Então, a característica fundamental do pensamento, entre aspas, de esquerda, é a crença em um Estado que vai fazer tudo para você. Só que o problema é que o Estado que tem o poder para fazer tudo para você, ele também vai ter o poder para te tirar tudo. Ele vai ter o poder de tirar tudo de você. Já o conservador, ele tem uma perspectiva, por ser uma perspectiva negativa em relação ao Estado, ele deseja um Estado de menor tamanho. Por quê? Porque um Estado menor, ele é menos capaz de te oprimir. E ele valoriza, portanto, o indivíduo como centro da sociedade. E o aperfeiçoamento social se dá pelo aperfeiçoamento individual. O de esquerda é coletivista. Ele entende que o aperfeiçoamento da sociedade se dá através do coletivo. Só que tem um problema, não existe coletivo sem indivíduos. Verdade. Os indivíduos surgiram antes do Estado. Como eu posso priorizar o Estado, sendo que o Estado não existe a não ser pelos seus indivíduos? E essa crença no Estado, ela é muito problemática, porque o que é o Estado? O Estado é uma entidade, né? Ele não existe, é uma ficção jurídica. O Estado, na verdade, age através dos seus agentes públicos, que são seres humanos, que têm os seus desejos, que têm as suas vontades e suas ambições. E essas vontades e ambições, inexoravelmente, elas vão acabar, no final das contas, sobrepujando os interesses dos indivíduos dessa sociedade. Então, não existe um modelo sequer de Estado de perspectiva de esquerda que não tenha sido um fracasso no âmbito econômico, nesses mais de 100 anos de experiência prática. Só gerou dor, sofrimento, miséria e opressão. Quando você pensa num modelo de Estado menor, esse Estado menor, ele terá menos capacidade de interferir nos seus espaços, nos espaços individuais de cada indivíduo. Portanto, ele não terá a tendência de, vamos dizer, subjugar os indivíduos. Para ficar bastante claro, o povo, vamos pensar, o Estado é um automóvel. O povo é um motorista. O povo diz para onde o Estado vai e em qual velocidade. Não é o automóvel que guia o povo para onde ele quer ir. O povo é que está sentado no volante. Percebe? E você tem, portanto, indivíduos que têm as suas vidas, os seus desejos, os seus sonhos, que conduzirão a sua vida
com a mínima interferência do Estado. O Estado, ele é uma figura central no pensamento de esquerda. E ele, isso é passado para os jovens desde a tenra idade, né, a ideia de que o Estado deve lhe dar tudo. Só que o problema é o seguinte, para o Estado te dar coisas, quando nós pensamos que o Estado não produz nada, ele arrecada através de impostos. Imposto significa imposição, significa algo que você não pode dizer que não vai dar. Esse imposto é usado pelo Estado. Então, o particular, por exemplo, ele pagava, ele quer saúde. Ah, ótimo, ele quer saúde. Aí o particular vai e contrata um plano de saúde. O Estado vai e fala assim, não, você não precisa mais de plano de saúde, eu vou te dar a saúde. E aí ele vai colocar o custo dessa saúde que ele vai te dar sob a forma de impostos. E você vai pagar, talvez, o dobro do que você pagaria se tivesse fazendo por si só. Da mesma forma, a ponte, da mesma forma, o combustível, da mesma forma, tudo. Então, o que acontece? É uma ilusão o sujeito achar que o Estado vai lhe dar tudo. Por quê? Porque cada centavo do Estado foi retirado do bolso das famílias. Sim. Então, vamos agora concluindo, né, porque ficou um pouco longa a explicação, mas eu acho que ficou bem detalhada. Quando você pensa em nacional-socialismo, ou seja, nazismo, é colocado como extrema-direita. Espera aí, se o pensamento de direita é um pensamento que entende que o Estado deve ser de tamanho reduzido, quando você pensa uma direita extrema, você quer pensar um Estado que ficou tão reduzido que ele quase sumiu. Aí você pega e rotula um regime que controlava até a cor da cueca do indivíduo e fala que é extrema-direita. Você percebe que existe uma grave falha lógica, que o mais elementar raciocínio já fala assim, não, esse negócio não bate, certo? Quando você pensa em fascismo, né, Benito Mussolini, com um filósofo chamado Giovanni Gentili, criaram o que isso está no livro, La Doutrina del Fascismo. Está no livro. É a forma perfeita de socialismo. É a forma perfeita de socialismo. Está no livro. A doutrina do fascismo, La Doutrina del Fascismo. E Mussolini falava, tudo pelo Estado. Tudo através do Estado. Nada fora do Estado. Nada mais anticonservador. Nada mais contrário às liberdades individuais do que isso. E você percebe, então, que existe uma tendência inacreditável, mas é o que a gente vê, dos indivíduos xingarem os outros daquilo que eles são. Porque todos aqueles que gostam de levantar o dedinho e chamar os outros de fascistas, eles sonham com um Estado que controle a vida das pessoas, que controle o que elas podem consumir, quanto elas podem ganhar, onde elas vão, e dessa forma, então, eles sonham, na verdade, com um Estado fascista e xingam os outros de fascistas. Eu sou uma pessoa que tenho mais de 2 décadas de estudo nisso aí, já li tudo sobre isso aí, sou conhecedor profundo, não digo profundo, mas sou conhecedor razoável, né? Profundidade não é infinita, né? Porque já li essas obras e, quando as li, eu confesso que me tornei cada vez mais conservador. Por quê? Porque o Estado tem uma tendência, como disse Montesquieu, todo aquele que detém o poder tende dele a abusar. Charles-Louis Secondat Montesquieu, no Barão de Montesquieu, todo mundo já ouviu falar, pelo menos alguma coisinha dele,
todo poder tende a ampliar as suas atribuições. Então, para que eu vou aumentar as atribuições de um Estado? Para amanhã ele avançar em cima das minhas liberdades? Essa é a pergunta que eu faço. Então, em nível municipal, né, que eu acho que vale a pena a gente tocar no tema, quando nós trabalhamos a política municipal, é como você pensar fazendo uma analogia na nascente. Pensa na nascente do Rio São Francisco, lá na Serra da Canastra. Qual que é mais importante? O Rio São Francisco, lá em Três Marias, ou o Rio São Francisco, lá na Serra da Canastra? Onde tudo nasce. Se você destruir ali a Serra da Canastra, vai acabar o rio. É a mesma analogia quando você pensa na política municipal. Ali é o nascedouro da política. Porque a partir do município haverá a permeabilidade de políticos na interação com os indivíduos. E essa discussão, ele é de direita ou ele é de esquerda? Vamos pensar para facilitar as coisas. Chegar para o candidato e perguntar qual que é a sua postura. Você é mais pró-indivíduo ou é mais pró-Estado? Você acha que o Estado sobrepuja o indivíduo ou você acha que o indivíduo é mais importante que o Estado? Porque sem Estado não há indivíduo. E cuidado com aqueles que ficam falando que o bom vai ser aquele Estado que vai te dar tudo. Primeiro, se ele for capaz de te dar tudo, ele vai ser capaz de tirar tudo. Quando aquele que estiver sentado na cadeira do poder não gostar mais de você. E é fácil isso acontecer. Segundo, todo o dinheiro do Estado, ele veio do bolso das famílias. Então, quando apareceu um político dizendo, eu vou oferecer transporte gratuito, ele vai tirar o dinheiro do transporte do seu bolso, vai te dar o transporte e vai falar que ele está sendo dado de graça porque ele é bacana. Só que o que ele vai tirar do seu bolso é muito maior do que se você pudesse pagar aquele transporte. Porque no meio do caminho haverá ali as perdas. Dentre elas, a malversação de dinheiro público, ineficiência e, o pior, a corrupção. Então, quanto menos dinheiro na mão do Estado, melhor. Quanto mais dinheiro no bolso das famílias, maior será o consumo, mais empregos serão gerados e mais empreendedorismo acontecerá. Foi assim que sociedades que estão no topo do ranking de liberdade econômica conseguiram se tornar sociedades desenvolvidas social e economicamente. Muito bem, professor. Muito boa explicação, e é isso, né? Nós temos que fazer essa abordagem dos temas com a profundidade que ela pede, e não somente com aquilo que é aparente, como eu falei, da plástica. Voltando e pegando do fundo, do final para o começo, né? Quando o senhor falou aí de Montesquieu, e pretendeu essa tripartição do poder, né, em valor do poder executivo, legislativo, judiciário, é o mínimo que se aprende nas academias do direito. A gente vê que as eleições municipais, o município não tem o poder judiciário. Nós temos no Brasil o poder judiciário a partir da instância estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal, e a instância do nível federal, os tribunais superiores, etc. O que nós enxergamos, então, que nós não temos juízes municipais, mas nós temos uma casta que, às vezes, se arvora ser juiz, né? Ou seja, aquele que acaba julgando o povo e até condenando o povo a uma clausura, a uma prisão dentro desses valores que o senhor colocou. A partir do momento que a gente faz crer que o coletivo ele deve prevalecer e as pessoas são levadas a acreditar que esse Estado deve ser o pai de todos, a gente acaba colocando em situação difícil aquele que se vê menor, frágil, e ele acaba se associando, né? E fazendo, então, esse grito por uma questão coletiva maior que acaba sendo prejudicial a ele. O grupo de esquerda, o grupo de direita,
não acaba definindo a eleição. Mas o que nós temos é que um poder mal administrado, e aí sim, mal versado, não pelo próprio empresário ou pelo capitalista, mas pelos que têm interesse na manipulação da informação. Então, eu queria que o senhor abordasse aí essa manipulação de vontade no voto municipal. Antigamente a gente falava do voto de cabresto, hoje a gente tem uma mídia. A gente teve a globalização, o fenômeno da globalização, e a internet trouxe a informação rápida e fácil para todo lugar, e hoje a má administração dessa informação acaba influenciando os votos. Nisso, a gente tem visto acontecer. O atual governo, por exemplo, tem aí uma forte ascendência com a questão social de lançar as mazelas do povo nos grandes chamados programas sociais. Então, quando a gente fica vendo a criação desse tipo de ajuda para tudo, vale para aqui, vale para ali, etc., etc., a gente vê que há uma manipulação dessa vontade do eleitor, porque ele se acha protegido, quando, na verdade, ele está sendo, mais uma vez, usurpado, nas palavras que o senhor disse. Porque, ao invés de ele produzir para si, ele promove uma ascensão, uma escalada tributária que é das maiores do mundo, né, como nós temos, e ele não se vê retribuído daquilo que ele paga. Porque é impressionante o nível de descaso, né, na saúde, na educação, todos aqueles temas que toda eleição volta aí. A gente vê o exemplo das rodovias pedagiadas. Quer dizer, a gente paga, custa compra um carrinho, vai para a estrada. No primeiro mês que você está com um carro, você tem um gasto enorme, porque as estradas não oferecem condição. Mas aí basta ver que quando se pedagia uma rodovia, não tem mais buraco, tem iluminação, tem assistência, só que eu estou pagando de novo. Né? Então, quer dizer, um exemplo que eu estou dando aqui, que é da realidade de nós todos, quem está aí no interior, como eu hoje, Conceição. Você está pagando 2 vezes. 2 vezes. E se não pagar, não tem um serviço. E quando a gente paga e não tem um serviço, para onde é que foi o dinheiro? Foi para o bolso de alguém, foi para outras frentes. Então, eu estou dando um exemplo claro daquilo que é prático para o nosso povo, principalmente hoje, morando no interior, como estou em Conceição do Pará, município com 6 mil habitantes, né? Nós temos um eleitorado aí, elege um prefeito municipal aí com menos de 1.000 votos, talvez. A gente fica vendo que as pessoas são levadas, às vezes, a atender apelos midiáticos, né? Porque eu vou trazer um deputado tal, porque vai fazer isso e aquilo, e as pessoas acabam associando, né, esse voto a uma melhoria que o Estado deveria ser obrigado a fazer por ele, quando, na verdade, se eles se associassem, eles poderiam transformar a realidade local. Aquela ponte que o senhor citou, seria muito mais fácil os produtores daquela região ali fazerem uma ponte com dinheiro próprio do que estar sendo tomados no seu imposto, que pagam a iluminação pública, que muitos pagam até na energia rural e que não é colocada à disposição das pessoas. Então, são inúmeros exemplos. Eu queria que o senhor abordasse sobre essa questão dessa manipulação de vontade aí do voto, inclusive através da informação, a internet, a fake news. Né? Nós temos um monte de legislação nova, a gente não vai ficar aqui falando sobre leis, mas nós temos legislação hoje, inclusive eleitoral, punindo o uso da fake news, da notícia falsa, o texto fora de contexto, que é usado, às vezes, de um candidato contra outro, de um partido contra o outro, para poder desprezar a vontade do povo, e o povo acaba sendo levado a votar de uma maneira equivocada. Você podia abordar isso para a gente, por favor. Esse é um tema muito sensível, e quando a gente pensa que a Constituição, ela, na sua literalidade, tanto no artigo 5º quanto no artigo 220, né, ela veda qualquer tipo de censura, quando você pensa em analisar algo previamente e dizer se aquilo pode ou não ser veiculado, aquilo se chama censura. É censura. Então, quem mais faz fake news, na minha opinião, são as grandes emissoras. Aliás, nós, né, pela nossa idade, a gente conviveu durante muito tempo com o monopólio, por exemplo, da Rede Globo, que colocava o que queria de informações na nossa cabeça, né? E manipulava tudo. Então, era especializado em fake news. O que aconteceu? Surgiu isso aqui. E surgiram as redes sociais. E isso permitiu que o Rashid se tornasse o quê? Um emissor de mídia. Da mesma forma, nós estamos aqui fazendo isso, e isso
causou um pânico, porque fez com que a grande mídia perdesse o monopólio da verdade. A verdade agora está espraiada, ela pode estar comigo, estar com você. E como é que eu vou saber se é ou não fake news? Você precisa de ter bom senso antes de mais nada e pesquisar. E o último lugar que você deve pesquisar para saber se uma coisa é falsa ou verdadeira é a grande mídia. Infelizmente, essa é a verdade. Nós estamos vivendo aí um momento interessante na política municipal, agora vamos falar da maior cidade do país, com um candidato lá, e durante aquele grave problema de enchente lá no Sul, ele tinha verificado que havia, você pensa bem que ponto chegamos, né? Havia servidores do Estado de Santa Catarina, não, eram servidores da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que estavam multando caminhões por falta de nota fiscal, que estavam levando doações. Esse Marçal, tá o nome dele, candidato por São Paulo, fez ali, usando mídia, a constatação daquilo, e uma grande emissora, a Globo, falou que foi fake news. Só que aí apareceu o governador do estado de Santa Catarina dizendo que sim, houve esse equívoco, e ele deu ordens para que isso não acontecesse mais, e aí suspenderam a fiscalização. A pergunta é, se não houvesse isso aqui, será que essa fiscalização seria suspensa para que as doações chegassem diretamente às pessoas prejudicadas pela enchente? Não. Portanto, até hoje, colaram o rótulo de fake news nessa notícia. Só que ela é tudo menos fake news. Então, fake news, hoje, na minha opinião, professor Ricardo Sacco, dizendo, fake news é tudo aquilo que o sujeito ouviu e não gostou e quer desclassificar. Ponto final. Então, a ausência de liberdade de veiculação de informação é 1 milhão de vezes mais grave do que, eventualmente, surgir uma eventual fake news. Porque se eu soltar uma fake news dizendo que o Rashid estava fazendo um Cooper pelado pelas estradas lá de Conceição do Mato Dentro, será uma fake news? O Rashid ficará chateado? E para isso existe o ordenamento jurídico que prevê crime de difamação, imputação de falso fato não criminoso, mas ofensivo à reputação. Ou seja, o ordenamento jurídico já oferece as soluções para eventuais fake news, para eventuais calúnias, eventuais difamações, certo? Sem a necessidade de se subverter a Constituição, criando essa figura terrível, oriunda de regimes ditatoriais, chamada de censura. Porque a pergunta é, com quem está a verdade? Você sinceramente acha que a verdade está com um fact-checker, um checador de fatos de cabelo azul, ou com a Globo, ou com a Dona Maria, ou com o seu Zé, ou com o Rashid, ou comigo? Então, você está pensando em um indivíduo que está com uma verminose, e aí ele resolve beber 1 galão de gasolina para matar o verme. Ou seja, o remédio é muito pior do que o problema. Você criar uma censura, como é o objetivo dos donos do poder, para que o monopólio da circulação de informações volte a ser da grande mídia, e o problema é que isso é mais grave do que a circulação de eventuais informações falsas. E aí? Agora surgiu um escândalo
de ações absolutamente ilegais vindas do TSE, e eles rotularam aquilo que a Folha de São Paulo noticiou como fake news. Ou seja, qual que é o conceito de fake news do professor Ricardo Sacco? É tudo aquilo que você viu ou ouviu e não gostou. Ponto final. Mas, professor, desse passo, então, nós poderíamos dizer que o judiciário estaria agindo politicamente e o influenciando, não só no plano nacional, mas que poderia, inclusive, influenciar essas eleições municipais através dessas decisões que levam em consideração as fake news como uma delas e instituir, inclusive, agravantes, no caso dessas fake news serem contra a mulher, contra negros, contra indígenas. A legislação eleitoral hoje já prevê isso, com agravante até de pena aí, em função de uma má administração da notícia ou da informação? Caro professor Rachid, eu aqui, como professor, né, gozando a princípio de uma imunidade científica, Claro, discutir claro. um tema, te digo que o estado de coisas que nós entramos não me deixa à vontade para discutir essa temática, na medida em que, se deputados que, pelo artigo 53 da Constituição, estão sendo perseguidos por usarem de sua imunidade de opinião, palavra ou voto sobre esses temas, imagine um simples professor de direito constitucional como eu. Ou seja, tem temáticas que, assim como no Irã, na Nicarágua, na Venezuela, na Rússia, na China, este professor aqui no Brasil não pode discutir, sob pena de ter algum problema. Então, conclua aí como quiser, mas eu não me sinto à vontade de falar algo que vá além do que a Folha de São Paulo mostrou. O que a Folha de São Paulo fez foi mostrar uma foto de um dedo na balança. E esse dedo a gente sabe de quem que foi. E não foi um dedo só. No ponto contraponto aqui, nós puxamos pelo lado dessa oposição com a informação. Até onde entendi, eu só dizia da tentativa do Estado de, às vezes, buscar para si a concentração do poder dessa informação através de grandes grupos. A Folha de São Paulo também é um grande grupo de mídia, e não é a única dona da verdade, né? No meu entendimento, nós temos jornais e mídias interessantes e sérias que estão aí ao longo das décadas sobrevivendo, talvez até essa opressão daquela, como o senhor disse aí abertamente, a Rede Globo foi uma delas, e o grupo Collor de Mello, a gente lembra muito bem aí do Armon, e toda a influência que tiveram durante, inclusive, processos eleitorais em que nós não tínhamos rede social, nós não tínhamos globalização. Então ficava na mão mesmo da mídia televisiva. O rádio, que sempre me inspirou, era muito mais cirúrgico. Acho que o repórter de rádio era aquele que amanhecia pendurado no pé de manga para poder conseguir um som da casa do político, porque a imagem não era tão fácil assim de obter, uma fotografia, etc. Mas eu digo assim, e considerando o que o senhor acabou de colocar, a Folha de São Paulo não traz uma matéria, põe lá uma reportagem, uma matéria longa com várias outras importantíssimas que fez, e eu recordo aqui de vários casos, como foi o caso do PC Farias, com coberturas inéditas, trazendo coisas que desmantelaram até os médicos legais montados, não é isso? Por algum motivo que nós não sabemos ainda, a Folha de São Paulo resolveu romper com esse consórcio. Tá? Existem interesses sendo disputados. Eu acho que quando o butim ele é limitado, e quando alguém acha que o outro está recebendo mais do que ele fica chateado. E esse material da Folha, ele foi oriundo de um celular de um auxiliar direto da direção desses tribunais,
que foi parar nas mãos de Glenn Greenwald, que é um jornalista investigativo dos mais renomados do mundo. Já foi, inclusive, ganhador do prêmio Pulitzer e é considerado um jornalista de esquerda. Verdade. Então, esse material todo, e é uma quantidade imensurável de conversas, parece que são 6 terabytes, né? Você pensa bem, é como se fosse... Eu não sei nem dimensionar a quantidade de informações que tem, mas tem coisas de natureza, na minha opinião, como professor de Direito Constitucional, de natureza gravíssima, igual eu nunca imaginei que haveria, tá? Quebrando o devido processo legal. E agora, você falou de uma coisa que é muito interessante, né? Você falou de repórter. O que o repórter ele fazia? O repórter, ele reportava fatos. Só que, com o passar do tempo, acabou se transformando de repórter a jornalista. E o jornalista ele é ensinado, desde cedo, a não mais reportar fatos, mas sim dar a sua opinião e seu viés sobre fatos. Há 50 anos atrás, o sujeito que queria convencer e conduzir as pessoas, ele entrava num seminário e ia ser padre. Hoje, o sujeito que quer conduzir e convencer as pessoas, ele se torna jornalista e passa, através da utilização de deformações do real, a dar a sua opinião sobre as coisas. Portanto, eu, por exemplo, seleciono com muito cuidado o que eu vou buscar de informação, porque eu gosto de repórter. As conclusões tiro eu. Eu não preciso de ninguém tirar as conclusões para mim. E eu acho, né, um convite que eu faço a todos vocês, não menosprezem a sua própria inteligência. Não acreditem em alguém que, às vezes, tem menos capacidade, menos inteligência e menos valores morais do que você. Busque apurar os fatos através de fontes diretas e, a partir daí, tire as suas conclusões. Esqueça o que o jornalista disse. Ah, porque fulano de tal disse no discurso isso, olha que absurdo. Você fala assim, espera aí. É fácil. Discurso do fulano de tal em tal dia. Ouça você e tire as suas conclusões. A primeira vez que você fizer isso, você vai ficar estarrecido quando observar o nível de deturpação da realidade. Portanto, acredite em você, acredite na sua inteligência, não confie em alguém que muito provavelmente tem menos intelecto, menos valores morais do que você. Busque fontes diretas. Esqueça jornalista. Busque repórter. Busque fatos. E, a partir dos fatos, tire as suas conclusões. Isso é o que eu faço na minha vida. Professor Ricardo, é interessante você colocou, eu fiz a fala do repórter e você também falou uma palavra que me chamou atenção, me remeteu a outra questão. Quando, da época da Covid-19, da pandemia, nós assistimos um fenômeno que achei muito interessante do ponto de vista estratégico, que foi a criação do chamado consórcio de jornalistas. O que me chamou a atenção foi o fato de, em nome de um suposto combate à má informação que estaria provindo do governo federal, através das campanhas midiáticas do então presidente Jair Messias Bolsonaro, e que era contrária à questão da vacinação e etc., nós então assistimos à criação do chamado consórcio independente dos jornalistas. E o que me chamou a atenção foi que eles passaram a fazer o quê? Uma manipulação, porque a informação do consórcio é toda igual. Então, quer dizer, todo jornalista estava concordando de que as informações eram aquelas. E passaram a eles contabilizarem, por exemplo, resultados de mortos, de feridos, de mortos de doentes, ou de assistidos, ou sobreviventes, e de vacina, e etc, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque ali nós não tínhamos um viés de reportagem, efetivamente.
Nós tínhamos ali jornalistas a serviço de uma notícia massificada que era traduzida numa suposta credibilidade à parte contra as emissoras de televisão que estariam sendo pagas pelo governo federal. Inclusive, você teve a difamação de médicos de alto gabarito técnico e científico, como o doutor Zeballos e como o doutor Francisco Cardoso, infectologista, que hoje virou, eu acho que é presidente do CRM de São Paulo, né? Foi eleito aí com a maior votação da história. Então, o que acontece? Até hoje, a grande mídia, até hoje, o tal consórcio não admitiu as falhas das informações que passaram. Até hoje, as pessoas não foram informadas que um dos maiores estudos já feitos na história, com 250 mil pacientes no uso da ivermectina, por exemplo, revelou-se surpreendente, mas essa informação ainda não chegou. Nós ainda não temos as informações, as pessoas ainda estão sendo enganadas. Esses temas eu pesquiso exclusivamente com o doutor Francisco Cardoso, com o doutor Zeballos, e em algumas mídias internacionais. E o que a gente tem visto? As informações reais ainda não chegaram no Brasil. Então, aquela luta contra a Covid, na verdade, ela simplesmente se transformou numa luta política para criar o maior grau de destruição possível do país para combater o presidente que estava no governo. Se o presidente falasse que beber água era bom para combater a Covid, iriam surgir centenas de reportagens dizendo que a água era um veneno para a saúde. E isso foi algo que eu jamais perdoarei, jamais esquecerei que muitas pessoas foram prejudicadas em sua vida. Né? Hoje, até a Organização Mundial da Saúde diz que foi um erro ter fechado as escolas, criou um prejuízo irreparável para crianças de tenra idade. Aqui no Brasil nós não sabemos disso. A Organização Mundial de Saúde diz que foi um erro o lockdown, porque o lockdown não adiantou absolutamente nada. Quem criou a ideia de lockdown foi o Dr. Anthony Fauci, e ele já confessou que fez isso da cabeça dele, sem embasamento científico, mas essas informações não chegaram até aqui. Nós vimos pessoas perderem tudo que conquistaram na vida por causa de um fanatismo político de manipular informações, e até hoje a verdade ainda não chegou para a maior parte dos brasileiros. Então, eu jamais vou esquecer o que a grande mídia fez neste episódio. Não vou entrar em mais coisas, porque não seria nossa temática. Claro, claro. Pessoal, eu queria muito agradecer sua participação, com a nossa boa vontade, com a nossa iniciativa aqui. Te pedir, só para poder fechar mesmo, que a gente vai voltar depois das eleições, eu vou pedir para a gente fazer uma avaliação das eleições ao longo do Brasil. E se Deus quiser, na próxima vez eu poderei ter liberdade para falar. Mas bem, a liberdade nós temos a responsabilidade de falar aquilo que nós podemos combater no nível que deve ser, porque, afinal de contas, nós estamos falando aí de altos poderes da República, nem que nós não nos atreveríamos aqui a descer em nível de crítica para poder dizer A ou B, que está certo ou está errado. Nós não vamos deixar para quem de direito julgar. Mas até que ponto o senhor acredita que o bolsonarismo e o lulismo podem influenciar as próximas eleições municipais? O senhor, como um conservador declarado e estudioso, tem uma perspectiva de essa força demonstrada pelo Bolsonaro, que continua aí palanqueando, apesar de não elegível no momento, por regras claras, né, mas, por enquanto, continua fazendo palanque. Eu já tenho visto aí as suas aparições, e o senhor acha que isso vai alavancar uma votação expressiva para os partidos e candidatos conservadores, ou o senhor acha que nós temos aí uma batalha grande nas urnas? Bom, Rachid, eu penso que... Bom, como você disse, né, sou conservador. Conservador não tem ídolos humanos, né? O conservador acredita, antes de tudo, na falibilidade humana, né?
Então, por isso, o conservador de verdade, ele defende ideias e não pessoas. Então, eu estou muito mais ligado ao campo das ideias do que das pessoas. Mas nós não podemos ignorar a realidade fática, né? E a realidade fática demonstra que existe essa polarização em figuras humanas. Sim. E nós vamos perceber, porque acabará havendo um reflexo disso nos votos. Quem traz mais apoiadores? O ex-presidente Bolsonaro ou o presidente Lula? Isso vai ser um bom sinal, inclusive para reflexão a respeito das eleições de 2022, né? E para as eleições de 2026. Segundo, né, as eleições de 2026, porque essa eleição agora em 24 é apenas uma prévia, né? E eu acho que um indício muito importante é a quantidade de pessoas que não têm vinculação nenhuma com ideias conservadoras. Bolsonaro não é, de fato, um conservador, tá? Ele reúne muitas características de conservador, muitas, tá? Mas eu não diria que ele seria. O Paulo Guedes é um conservador, por exemplo. Então, e ele estava no comando da economia no governo Bolsonaro. Então, existe uma quantidade enorme de pessoas que estão se fantasiando de Bolsonaro para disputar a eleição. Ótimo. Um fato. E eu não tenho observado muita gente fantasiando de Lula para disputar a eleição. Quem está disputando a eleição falando que é Lula é porque é Lula há muito tempo. E tem muita gente fantasiando de Bolsonaro para disputar a eleição e nunca foi Bolsonaro. Então, esse é um fenômeno interessante. Sabe? Por exemplo, interessante também sob o ponto de vista do oportunismo e de uma certa maldade política, porque isso tem confundido o eleitor, né? Eu tenho visto pessoas se declarando adeptos de fulano porque ele é Bolsonaro. Como o senhor disse, ele nunca foi Bolsonaro, ele nunca foi conservador, ele não sabe nem o que é conservadorismo. Ele botou a bandeira do Brasil no carro, ele botou a foto do Bolsonaro na internet e está lá pedindo voto. E eu fiquei, qual é o partido do cidadão? Aí isso vai ser motivo de debate meu com outros profissionais, inclusive o doutor Silvério Cândido, nosso colega, que é procurador do município de Contagem, que é gerido por uma gestão petista, né? E que tem as experiências dele como procurador, sabe ali os calcanhares de Aquiles que afligem aquela administração, mas nós vamos enxergar que essas pessoas às vezes se avoram a se fantasiar, como disse o senhor, por um oportunismo. Eu acho que a verdade ela vai aparecer onde? No melhor instrumento de comunicação que a humanidade já conheceu. Isso daqui, ó. Isso daqui. Desliga a sua televisão e durante o tempo que você se dedicaria a assisti-la, busque informações de qualidade aqui. Você vai encontrar. Tá? E você vai ter aqueles que desmascaram, vai aparecer o sujeito, lista dos deputados federais que votaram com o governo Lula e foram eleitos com a bandeira de Bolsonaro. Fulano, 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 fulano. Você vê, isso aí está disponível na internet. Verdade. Então, hoje, quem é enganado é porque é enganado porque quer. Isso mesmo. A informação está circulando. Tá? E para concluir, Rachid, a gente estava falando, né, tudo isso deságua em uma coisa importantíssima para nós, que é meu objetivo, o seu, né, como defensores da democracia. Né? Demos, povo, kratos, poder. O poder nas mãos do povo, certo? Sim. A Constituição ela tem o princípio democrático no artigo 5º, parágrafo único, quando diz o seguinte: todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Portanto, os representantes do povo em uma democracia são aqueles que são eleitos. Quando você começa a colocar pessoas que não foram eleitas tomando decisões fundamentais e sensíveis em uma sociedade, você não está diante da consagração do princípio democrático, muito pelo contrário. Aí você tem um outro nome, aristocracia.
cracia. Aristo, melhores. Kratos, poder. Certo? Então, peraí, se você acha que esses indivíduos fodões estão decidindo questões essenciais para o país, não eleitos para tal, mas eles são muito fodões, então tá, seja honesto, fale que você defende uma aristocracia e não uma democracia. Certo? Obrigado, professor. Eu queria complementar, então, e deixar mais claro ainda para quem não entendeu. Aqueles que não foram eleitos, nós estamos falando do nosso Poder Judiciário. São aqueles que não são eleitos, alguns de carreira escolhidos, mas estão lá, e eles decidem sem fazer a verdadeira representação do povo. Nós não os escolhemos, e eles, às vezes, arvoram e tomam pelo poder aquilo que a gente toma até do fenômeno, né, dos juízes, às vezes, avocarem para si o direito de legislar ou o direito até de executar o que a legislação prevê ou não prevê. Buracos da lei que são preenchidos com vontade própria, às vezes vaidades, que rasgam a Constituição e decidem de uma maneira que nos impõe a todos aquilo que nós não escolhemos. Né? O problema maior não são os buracos da lei, o problema maior é quando a lei diz algo e aí acaba se decidindo o contrário, porque acha que é melhor. O juiz, que quiser tomar ações legislativas, deveria se candidatar ao poder legislativo. Claro. E deixar o seu cargo. Ele atua como um elemento do Estado de Direito. Mas o Estado de Direito significa o quê? O Estado onde existe a regra da lei, e essa lei é produzida através de um processo democrático. Aí você tem o Estado democrático de direito. E quando você tem situações onde comandos constitucionais claros e expressos são deformados para interesses ideológicos, você tem tudo, menos democracia. E uma coisa importante, inclusive, foi tema da minha tese de pós-doutoramento, né? A democracia existiu em Atenas no século IV, V a.C., ali, algo em torno de 200 anos, há muito pouco tempo, e criou ali todo esse mito da democracia. Só que uma coisa não é falada. Existia, paralelamente ao demos, Kratos, uma coisa chamada parrésia, que a tradução para o português seria liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é fundamental, ela é essencial, e sem ela não existe democracia. Por isso, em Atenas, durante o período democrático, todos os cidadãos, e apenas os cidadãos, tinham direito à parrésia. Ou seja, tinham direito a ir à ágora, à praça pública, hoje a praça pública é isso aqui, e dizer o que pensava. Se fosse algo absurdo, as pessoas iriam só rir dele. Se fosse algo de valor, seria ouvido e valorizado. Portanto, é uma das coisas mais terríveis você dizer que deve ser controlada a liberdade de expressão para que o indivíduo não fale bobagens. Ora, se alguém disser asneiras, esse alguém vai se expor ao ridículo. E é aquele velho ditado popular, dar corda para o indivíduo se enforcar. Quando ele está falando bobagem, deixe ele falar. Se você quer impedi-lo de falar, você vai impedir que ele se exponha em suas bobagens. Logo, se tem alguém querendo silenciar outrem, é um sinal de que esse outrem pode estar falando algo de importante e verdadeiro. Então, mais uma vez, a delicada questão das fake news. Em Atenas, não existia fake news na época da democracia. Existia a parrésia. E se o sujeito ele ultrapassasse os limites da verdade, ele seria desmascarado em público, como acontecia. Então, direito
A palavra liberdade de expressão e democracia são indissociáveis. E não existe democracia sem plena liberdade de expressão. Perfeito, professor. Te agradeço mais uma vez, muitíssimo obrigado. Estaremos juntos aqui para poder outras discussões, mas também para fazer um balanço das eleições logo após os resultados, e a gente volta a falar desses assuntos e outros no Ponto Contra Ponto. Um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço. Até logo.